Fala pessoal, aqui é o professor Pedro do canal Que Me Ajuda e esse é o nosso sétimo e último vídeo da série sobre funções orgânicas oxigenadas. No vídeo passado nós falamos sobre os ácidos carboxílicos e nesse vídeo nós vamos falar sobre os derivados desses ácidos. Como nós vimos anteriormente, os ácidos carboxílicos são caracterizados por ter o grupo carboxila, ou seja, o grupo COOH. Alguns compostos derivam desses ácidos de acordo com algumas reações orgânicas em que ocorre a substituição de algum desses elementos. Por exemplo, quando esse hidrogênio da hidroxila do ácido carboxílico é substituído por algum metal ou pelo íon amônio, NH4, nós temos os sais orgânicos. Por outro lado, nós também podemos ter ésteres de ácidos carboxílicos quando nós temos a substituição desse hidrogênio da hidroxila por algum radical orgânico, seja ele um radical alquila ou um radical arila. Sempre que você tiver outro radical orgânico se ligando ao oxigênio, nós teremos um éster de ácido carboxílico. Percebam que se assemelha ao éter. No caso dos éteres, nós temos o oxigênio ligado a duas cadeias carbônicas. No caso do éster, nós temos o oxigênio ligado a duas cadeias carbônicas e um dos carbonos tem uma dupla ligação com o oxigênio, já que ele é um derivado de um ácido carboxílico. Outro derivado importante dos ácidos são os anidridos. Anidridos são todos os compostos que, em uma determinada reação química, liberam água, sofrem uma desidratação. Nesse caso, quando nós temos dois ácidos carboxílicos, nós podemos ter a reação entre o oxigênio da hidroxila com dois hidrogênios, um do próprio ácido e um de outro ácido, liberando água na forma de H2O e formando um anidrido de ácido. Outro derivado importante dos ácidos carboxílicos são os cloretos. Nesse caso, a nossa hidroxílica do ácido carboxílico é substituída por um íon cloro, por um cloreto. Nesse caso, nós temos um cloreto de ácido. Esses são os quatro principais derivados dos ácidos carboxílicos. Vamos estudar cada um deles agora. Nós sabemos que nas reações entre um ácido e uma base ocorre a neutralização desses dois com a formação de um sal e água. Enquanto nós temos o ácido carboxílico, como nesse caso CH3COH, reagindo com o NaOH, que é uma base, o produto dessa reação naturalmente vai ser um sal mais água. Nesse caso nós temos um sal orgânico mais a molécula de água. A nomenclatura desses sais orgânicos é análoga à dos sais inorgânicos, sendo formada pelo nome do ânion seguido do nome do cátion. Vamos ver esse exemplo. Nós já vimos que o nome desse ácido é ácido acético e o nome dessa base é hidróxido de sódio. Então, naturalmente, o nome do sal formado, já que ele é formado a partir do íon acetato do ácido acético, vai ser acetato de sódio, ou seja, o ânion acetato oriundo do ácido mais o cátion sódio oriundo da base. Então eu tenho o acetato de sódio mais a água. Temos agora dois exemplos de sais orgânicos. No primeiro caso nós temos, novamente, o grupo acetato, só que dessa vez ele está ligado a um cálcio. Então nós temos o acetato de cálcio. No segundo exemplo nós temos três carbonos. Nesse caso nós temos o propanoato de potássio. Temos três carbonos propano, como é um íon, é o propanoato e está ligado ao elemento potássio, então propanoato de potássio. Vamos estudar agora os ésteres, que são compostos formados pela troca do hidrogênio da carboxila, do ácido carbônico, por um grupo alquila ou um grupo arila, um grupo de um anel aromático ou não. Vejamos esses dois exemplos. Nos dois casos nós temos o hidrogênio sendo substituído por um CH3. O nome dos ésteres se assemelha ao nome dos sais, só que nesse caso nós teremos o nome do ânion oriundo do ácido mais o nome do radical que está ligado ao oxigênio, ou seja, o radical que substitui o hidrogênio. No primeiro caso nós temos um ânion que é oriundo do ácido acético, tem dois carbonos, então vai ser o nosso acetato e está ligado a um CH3. E esse CH3 é um radical do tipo metil, então vai ser um acetato de metila.
No segundo caso, nós temos um benzeno. Então, nesse caso, nós temos o benzoato, também ligado a um metil. Então, nós temos o benzoato de metila. E esses dois exemplos aqui. No primeiro caso, novamente, nós temos o CH3COO, que é um composto oriundo do ácido acético. Então, nós teremos um acetato, mas ele está ligado a um C2H5. C2H5, 2 carbonos, então vai ser um acetato de etila. 2 carbonos, et. No segundo caso, nós temos apenas um carbono que oriunda-se do ácido metanoico. Então, se nós temos o ácido metanoico, nós teremos então a formação do metanoato. E como ele está ligado a uma ramificação com 4 carbonos, nós temos uma butila. Uma ramificação tipo butil, então aí vai ser um metanoato de butila. Vamos agora estudar os anidridos. Ácidos carbônicos formam anidridos pela eliminação da água. Percebam na representação do vídeo. Nós temos dois ácidos carboxílicos reagindo entre si. E na reação, a hidroxila de um ácido reage com o hidrogênio da hidroxila de um ácido vizinho, formando a molécula de água. E esses dois ácidos se juntam formando um anidrido. Ou seja, é um anidrido de ácido que perdeu a molécula de água. Os anidridos podem ser de 3 tipos. Nesse caso nós temos um exemplo, que é um anidrido acético, já que ele é formado a partir de 2 ácidos acéticos, e ele é um anidrido em que os dois ácidos são iguais. Então nós temos um anidrido normal. Os dois ácidos que formam esse anidrido são iguais, são o mesmo. Podemos ter anidridos formados a partir de ácidos diferentes. Como esse exemplo, nós temos um anidrido acético propiônico. Então nós temos a parte que é oriunda do ácido acético e a parte que é oriunda do ácido propiônico. Então nesse caso, esse composto ele é um composto do tipo anidrido misto, já que os ácidos que formam ele são diferentes. Nós podemos ter ainda anidridos como esse do exemplo, que é um anidrido succínico, e é um anidrido do tipo fechado, ou anidrido cíclico. O último derivado que vamos estudar são os cloretos. Eles derivam dos ácidos carboxílicos pela troca da hidroxila da carbonila pelo cloro. Percebam que nos dois exemplos você tem C-O e o OH foi substituído pelo Cl, pelo cloro. O nome desses compostos se aproxima com o nome dos sais. Nesse caso vai ficar cloreto, já que o cloreto vai ser o ânion e o nome da cadeia carbônica que está ligada ao cloro. No primeiro caso nós temos apenas 2 carbonos, então trata-se de um cloreto de acetila. E no segundo caso nós temos um benzeno, então vai ser um cloreto de benzoíla. Resumão do que vimos nesse vídeo. Os principais derivados dos ácidos carbônicos são os sais orgânicos, em que você tem a substituição de um hidrogênio da hidroxila do ácido por um metal, a partir de uma reação de neutralização. No caso dos ésteres, esse hidrogênio é substituído por alguma cadeia carbônica. No caso dos anidridos, todo anidrido é oriundo de uma reação em que houve uma desidratação. Então nesse caso nós temos dois ácidos carboxílicos que reagem, liberam água e se condensam formando um anidrido. E no caso dos cloretos, a hidroxila foi completamente substituída pelo cloro. Então você tem um cloreto de um ácido carboxílico. Esse é nosso último vídeo dessa série sobre funções orgânicas oxigenadas, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre as funções nitrogenadas. Até lá!